Olá, olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos iniciando mais uma live sobre ginástica rítmica, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre planejamento, agora é hora de planejar, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos começando a nossa live número 25 do canal RGMBR. E eu sou muito feliz por ter vocês por aqui. Eu quero desejar a todo mundo que está chegando, a todos que estão participando aqui da nossa live, um ano excelente, com muitas vitórias, muitas conquistas e que todos os seus dias sejam aí de muito sucesso. Boa noite para Vera, para Mel, para Suiene, estão todos chegando por aqui. Aproveita para deixar o seu like, compartilhar clicando aqui, ó, nesse aviãozinho. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando a nossa live semanal sobre ginástica rítmica. E esse encontro, ele é feito para professores e treinadores de ginástica rítmica que buscam ter a sua excelência na sua atuação na modalidade. Quero desejar aí, tô dando uma espiadinha aqui, tá meio baixo, deixa eu ajustar aqui. Quero desejar aí boa noite para quem tá chegando. Eu tenho aqui então um compromisso com todos vocês, para quem já atua na nossa modalidade, né? E para quem pretende também atuar com a ginástica rítmica. Consequentemente, né, eu estaria ajudando aí, contribuindo também com as ginastas que fazem parte da nossa modalidade. E aqui no canal RGMBR, seja pelo YouTube, pelo Instagram, lá no Facebook também, vocês vão encontrar muito sobre a nossa modalidade. Conhecimento, estratégias, ferramentas, né? E tudo sobre a ginástica rítmica. E isso para que você, professor, treinador, possa ter o seu domínio na modalidade e tenha sucesso na sua profissão. Boa noite para Yasmin, que está chegando por agora. Sejam todos bem-vindos. Fig Beatriz também, seja bem-vinda por aqui. Vamos seguindo aqui com a nossa live. Eu sou a Val, eu sou especialista em ginástica rítmica, professora e treinadora, fui ginasta, sou árbitra da modalidade e hoje eu atuo com consultoria para as equipes profissionais, ginastas que me buscam, né, que me procuram. Eu também sou criadora do curso Ginástica Rítmica com Excelência, que é um método que é voltado aí para os profissionais que estão buscando excelência na nossa modalidade. Deixa eu só... Olá, Juju! Seja bem-vinda, Juju! Juju por aqui, nossa querida, linda, maravilhosa ginasta. E a Lorena também tá chegando. Então, vamos lá. Se você ainda não conhece o método Ginástica Rítmica com Excelência, fica ligadinho aqui no canal, que muito em breve eu trarei mais informações sobre a próxima turma, que muito em breve irá iniciar por aqui. Olá, Juju! Bom dia, boa noite, bom dia não, boa noite. Então, nós vamos falar hoje sobre planejamento. Mas, Val, por que tem que planejar? Né? Planejar é importante para a gente ter uma preparação mais fácil. Se a gente prepara, né, a gente tem uma execução também mais fácil. E se a gente tem, então, uma execução mais fácil, consequentemente, nós vamos estar mais próximos da nossa excelência dentro da ginástica rítmica. E, quem sabe, até mais rápido do que o esperado. Boa noite para Karen, treinadora Karen. Karen foi minha colega na pós-graduação. Seja bem-vinda por aqui. Bom, eu sou a louca das planilhas, das listas. Eu falo que o meu dia a dia ele é cheio de coisas para fazer, né? Então eu adoro a sensação de dar o check nos itens da minha lista, certo? E quando eu atuo com a ginástica rítmica, né, também não é diferente com relação a tudo isso. Por exemplo, né, se eu vou montar uma coreografia DGR, né, é preciso então que a gente cheque se foram utilizados, né, todos os elementos obrigatórios, todas as dificuldades corporais, todas as exigências dessa coreografia.
Mas aqui a gente já tá falando da parte de coreografia, né? De montagem. Mas antes disso eu vou precisar listar, por exemplo, tudo que vai conter nessa minha série. E antes disso ainda eu vou precisar preparar a minha ginasta para que ela tenha condições, então, de executar a sua série, né? Então, a gente percebe que tudo isso, e muito disso, se baseia em planejamento, né? Em preparo e logo em execução. E a gente tá nesse momento, né? Estamos em janeiro, num momento ótimo para a gente falar de planejamento, não é verdade? Quem de vocês aqui já tirou um tempinho para poder sentar e planejar o seu ano na ginástica rítmica? Eu sei que as ginastas, elas ficam muito eufóricas com o fato de estar nas férias, mas principalmente elas ficam mais eufóricas quando elas estão retornando ao ginásio, ao tapete e a praticar a nossa modalidade. Então, eu falo que eu sei bem disso porque eu fui ginasta e também sei que lá naquele início, o retorno dos treinos, né, tem aquela coisa das dores, o recomeço todo até o corpo se adaptar, né, mas tudo isso faz parte do processo de retorno na ginástica rítmica. E nesse momento de recomeço de ano, de recomeço de temporada, nós precisamos sim planejar, visualizando o ponto A até o ponto B, que seria o ponto A onde estamos e o ponto B aonde queremos chegar. Então, antes de continuar, deixa eu dar um oizinho aqui para Rhythmic PT. Boa noite. E também para Isa Vivian, seja bem-vinda, linda ginasta lá de Santa Catarina. Então, tanto a médio quanto a longo prazo, nós precisamos observar esses detalhes, né? Visualizar esses pontos para poder alcançá-los. Então, por exemplo, as suas ginastas, elas vão subir de categoria nesse próximo ano? Elas participavam, de repente, de campeonatos estaduais e agora eu quero levá-las a um torneio, né, regional, por exemplo, ou então elas vão precisar dominar novos aparelhos na ginástica rítmica, né? Professor e treinador, quais são as suas metas? As metas da equipe, as metas da ginasta e as suas metas enquanto profissional. Eu sempre trago essa fala do filme Alice no País das Maravilhas, que ela fala que se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, dentro da ginástica rítmica, a gente não quer seguir para qualquer caminho, a gente quer traçar o nosso caminho aí para conseguir conquistar a nossa excelência. E outra possibilidade seria, vamos lá, eu tenho uma ginasta e eu quero prepará-la até maio, para que eu consiga então treinar ela para valer, para participar de um conjunto, né? Eu vou precisar levantar algumas informações. Mas antes de levantar essas informações, eu quero dar mais um oizinho aqui para Gi Souza, Anderson e Yasmin Dias. Boa noite para todos. Boa noite, feliz ano novo para quem eu não pude ver na semana passada. Yasmin, boa noite. Conta pra mim, você é ginasta ou você é treinadora e professora? Se você for ginasta, manda o troféuzinho, que é o que a gente tá buscando aí conquistar nesse ano. Professores e treinadores aqui da nossa live, deixem o seu raio para avisar a todo mundo que você é professor ou treinador que está aí em busca de excelência na ginástica rítmica. GR Companhia Recife, seja bem-vinda por aqui, mais uma vez presente na nossa live. Compartilha aí com todo mundo que a gente vai falar sobre planejamento, sobre coisas muito importantes. Luba está por aqui também, GR Companhia mandou o raiozinho, e a Yasmin falou que é ginasta e também prof, passei por isso já, viu? Eu treinei até os 21 anos, então ali aproximadamente dos 15 até os 21, treinamento e também dando aulas. Ginasta apenas horas vagas, tá valendo também. Estou aqui para melhorar o meu trabalho com as minhas alunas. Parabéns, parabéns pela sua dedicação, por estar aqui presente hoje. E quero que você e todo mundo por aqui possa aproveitar aí ao máximo os conteúdos aqui do canal RGBR,
porque a gente vai falar sobre ginástica rítmica sempre, sobre todos os assuntos que fazem parte aí da nossa modalidade. E hoje estamos falando sobre planejamento, né? E aí, falando em planejamento, quando eu vou planejar, eu preciso levantar algumas informações, né? Começando, no caso de campeonatos, com as datas. E aí vocês vão me dizer, mas Val, o calendário oficial nunca sai com antecedência, sempre aquela correria. E eu sei bem como é, né? Então, nesse caso, eu sugiro que você, profissional, utilize o calendário do ano anterior para poder usar como base aí dos campeonatos desse ano que está em questão, né? E ter uma prévia aí com relação ao ano anterior para poder preparar esse ano presente, né? E assim que vão então sair as datas oficiais das competições, aí a gente ajusta conforme o calendário oficial, né? E você também vai precisar, quando você for fazer o seu planejamento anual, né? Planejar aí quantas vezes na semana, qual é a frequência das aulas ou treinos, quantas horas por dia, né? Quantas horas semanais. Será que essas horas todas que elas ginastas treinam é suficiente para as minhas metas e objetivos? Será que eu conseguiria aumentar, né, esse tempo de horas? Será que não está excessivo, por exemplo, para as categorias das pequenas, né? E dentro de cada sessão de treino também, professores, o que é que eu vou abordar? Será que eu vou trabalhar o preparo físico geral dentro da sessão de treino ou vai ser num período extra, né? Será que eu vou aplicar o balé, vou trabalhar o balé das minhas ginastas dentro do treinamento ou em momentos extras, né? E também tudo aquilo que abrange um treinamento de ginástica rítmica, né? Será que eu vou atuar ali durante os dias normais de ginástica ou elas vão fazer essas atividades extras em dias alternados aos treinos e aulas da GR, né? É importante também perceber que determinadas categorias, elas vão exigir determinadas exigências, né, e necessidades específicas também. Então, é importante que nós, enquanto professores e treinadores, na hora de planejar, observemos esses detalhes específicos sobre cada uma das equipes, né, de cada uma das turmas que a gente está trabalhando na GR. Boa noite para a Michele, que chegou por aqui agora. Sejam todos bem-vindos. Vamos seguindo então. Até aqui eu trouxe muitas coisas que a gente precisa levar em consideração aí na hora de montar o planejamento das aulas dentro da ginástica rítmica, né? Seja para as aulas ou para os treinamentos. E a gente pode então também levar em consideração na hora do planejamento se essas ginastas elas praticam a modalidade há mais tempo ou se de repente elas têm mais ou menos experiência com os aparelhos, né? Então, se a gente for voltar lá naquele assunto sobre a sessão de treino, né? Quais são as sequências que eu vou aplicar nos meus treinos? A sequência de barra, a sequência de chão. Peraí, sequências? Que história é essa? Sim, nesse momento de planejamento, né? Quando a gente está no início de temporada, é importante que a gente prepare quais são os exercícios que vão ser aplicados. Isso não quer dizer que a gente vai levar isso para o ano inteiro, mas que a gente tenha aí pré-estabelecido quais são os exercícios que eu vou aplicar para determinadas turmas, para determinadas equipes e categorias também, né? Porque às vezes as necessidades, como falamos, são diferentes. Boa noite, Ivan, meu amigo Ivan, seja bem-vindo. E a Silvazana também por aqui. Então, se a gente está falando aí desse início de temporada, eu vou preparar quais são os elementos que eu vou utilizar na preparação das minhas ginastas, né? E eu posso, então, planejar eles sempre levando em consideração as necessidades, né? E depois, com o tempo, eu posso também rever de acordo com as novas necessidades que podem surgir. Eu sempre falo que se a gente não colocar no planejamento e depois, durante a execução, a correria do ano,
não vai sobrar tempo, e aí de repente coisas importantes vão ficar de fora e vão fazer falta para as nossas ginastas, né? E outra coisa sobre preparar a sequência, né, do treinamento, a sequência de chão, a sequência de barra, isso vai dar ao profissional mais tempo para ele poder se dedicar e desprender energia para as coisas realmente importantes, né? Então, aquilo que é prioridade durante o ano, durante o decorrer do ano, vai ter mais tempo do que se eu estiver durante as minhas aulas, a cada treino e a cada aula, criando aí uma sequência diferente de movimentos. E eu falo que quando eu era ginasta, a gente não aquecia com sequência nenhuma. Aliás, o nosso aquecimento era livre. Aquecimento, viu? Porque sozinhas ficava muito difícil de a gente fazer algo que fosse realmente específico e necessário para o que a gente estava precisando enquanto ginasta, né? Então, com o tempo eu fui percebendo e entendendo os benefícios de criar essas sequências, né? E eu falo que depois de uma viagem internacional que eu fiz, eu pude acompanhar de perto ginastas internacionais, né? Eu pude perceber ali que durante a preparação, durante o aquecimento para a competição, por exemplo, elas tinham uma sequência de aquecimento, elas tinham uma rotina de exercícios, né? Que elas estavam aplicando. Então, isso significa que elas não chegavam lá e decidiam na hora, né? E a partir disso, então, eu já não era mais ginasta, mas eu comecei a aplicar com as minhas ginastas essa ideia, né, de trabalhar então com sequências, porque com as sequências pré-definidas fica muito mais fácil de eu desenvolver aquilo que eu estou buscando, também de acordo com as minhas metas. Boa noite para Patrícia e para Vivi GB, sejam bem-vindos por aqui. Estamos falando hoje sobre planejamento e eu quero saber quem de vocês aqui são treinadores. Manda aquele raio, que no final a gente vai ter aí mais algumas novidades para todos vocês que trabalham e atuam na ginástica rítmica. Santos Crisley, seja bem-vindo também. Estamos aqui na nossa live de segunda-feira falando sobre ginástica rítmica. Bom, depois dessa viagem internacional, então, eu pude perceber a importância da aplicação de sequências e aí eu voltei para casa e fiz isso também com as minhas ginastas, criei as minhas sequências, né? E ali deu super certo. Eu falo que eu sempre tenho um caderninho com as sequências, justamente porque fica muito difícil lembrar de todas as sequências, né? De cada uma das exigências aí, então eu gosto muito de planejar e deixar tudo num caderninho, mas também depender da nossa memória, às vezes é muito difícil, né? Então as vantagens aí de você ter, de repente, uma apostila, de ter um checklist, né? Ou então as próprias ginastas terem aí o seu caderno com todas as informações ali necessárias para o treinamento acontecer. Então, vamos seguir aqui falando de planejamento, e aí a gente pode considerar que se a gente já tem, então, as datas previstas para as competições, para os campeonatos que a gente vai participar, nós vamos, então, planejar dentro da periodização. E aí, dentro da periodização, a gente tem alguns períodos, que são os períodos preparatórios, o período competitivo e o período transitório. E é preciso aqui também considerar um aumento anual de cargas para que não aconteça uma estagnação do desempenho das ginastas. Então, eu faço uma periodização, faço todo o preparo da minha ginasta nesse ano e para o ano que vem eu sigo essa periodização de uma forma a aumentar e, de repente, evoluir com relação às cargas, né? E, além disso, a gente tá num momento do código de pontuação que a gente fala muito sobre o artístico, sobre o trabalho artístico dentro da ginástica rítmica. Então, eu quero saber de você, professor, treinador que está aqui comigo, se você já se planejou e já acrescentou dentro do seu planejamento a questão artística das suas ginastas.
Essa pergunta é muito importante de ser respondida pelo professor, porque, como eu falei antes, se a gente não aplica, se não estiver lá dentro do nosso planejamento, dificilmente vai ser lembrado e coisas importantes vão ficar para trás e com certeza vão fazer falta, né? Eu digo também que a gente precisa, além de tudo isso, preparar o corpo da nossa ginasta, preparar as habilidades dela com os aparelhos, as habilidades motoras, de flexibilidade, toda a expressividade, musicalidade, tudo isso é muita coisa para trabalhar, né? E além disso, não podemos esquecer do lúdico, né? Porque para as ginastas estarem praticando a modalidade com ânimo, com prazer mesmo de estar ali praticando, a gente vai precisar aí de atividades recreativas que promovam essa alegria das nossas ginastas ao praticar a nossa modalidade. E vai também gerar maior ânimo aí para os profissionais, né? Para nós que também temos um dia a dia corrido, muitas exigências dentro do nosso trabalho, da nossa atuação profissional. E aí eu pergunto, né? Você já fez o seu planejamento anual e acrescentou dentro do seu planejamento o período de montagem coreográfica? Aqui nós temos mais um item a ser levado em consideração na hora do planejamento. Então, como que essas coreografias elas vão ser montadas, né? Vai ser com você mesmo, professor? E durante essa montagem coreográfica, quem vai ficar com as outras ginastas que estão no seu tapete? Né? Você vai ter, de repente, auxílio de algum profissional que vai te dar uma assessoria ou uma consultoria com relação à montagem coreográfica. Você vai talvez montar essas coreografias aí em tempo extra, em finais de semana, feriados. Tudo isso deve estar mais ou menos pré-definido dentro do seu planejamento. Ufa, quanta coisa, não é verdade? A nossa modalidade, ela tem muitas coisas a trabalhar, né? E eu fico pensando, será que eu não esqueci de alguma coisa aqui? Talvez as nossas ginastas, elas nem imaginem tudo o que realmente envolve a nossa modalidade. E quantas coisas nós, profissionais, precisamos ter conhecimento e aplicar durante as nossas aulas e treinos. Então, talvez você como profissional também não tenha parado para pensar em tudo isso, né? E isso é importante de se observar porque deve-se e a ser aplicado aí no treinamento e nas aulas da nossa modalidade. Pensando nisso, né, eu vou trazer para vocês depois um post com algumas perguntas que eu trouxe nessa live, para que você pense sobre elas e se você puder responder, então, ao preparar o seu planejamento aí, você conseguir responder as perguntas todas que fazem parte aí dessa listinha que eu vou trazer para vocês, com certeza você estará num caminho certo na sua atuação na ginástica rítmica. E lembrando também, né, reforçando aqui para vocês que tudo isso pode e deve ser ajustado, né, no decorrer do ano e de acordo com as suas metas. Lembra que onde a gente começou? A gente começou falando de metas. Metas das ginastas, metas dos profissionais, da equipe em questão, metas para a turma e para a categoria que a gente está falando, né? E depois de falar tudo isso, né, sobre o que é preciso aí para um planejamento na ginástica rítmica, eu só posso dizer aos profissionais que atuam na ginástica rítmica, por favor, respirem, porque se você ainda não alcançou as suas metas, os seus objetivos, dê um passo atrás, reveja o seu planejamento, né? E reveja suas metas, de repente, para poder seguir adiante. Eu acredito muito no poder que a organização tem. Eu gosto de me organizar, né? E penso também que cada pessoa, cada profissional vai ter a sua forma de se organizar,
desde que a organização esteja presente, desde que o planejamento esteja aí sendo atuante durante o seu dia a dia, né? Dessa maneira, suas chances como um profissional de excelência serão muito maiores. E por falar em excelência, eu quero trazer para vocês aqui um reforço, né, sobre a Semana da Ginástica Rítmica. Estão abertas as inscrições para a nova Semana da Ginástica Rítmica e dessa vez, Semana da Ginástica Rítmica Recomeçar. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, clica no link da bio, aqui do Instagram, faça a sua inscrição, garanta a sua vaga. Vai ser um evento especialmente feito para professores e treinadores da nossa modalidade, mas também se você é auxiliar técnico, ginasta, ex-ginasta, bailarina, professor de educação física, pessoas que buscam e que atuam na nossa modalidade. Então vai ser uma série de 3 videoaulas, onde vocês vão aprender o passo a passo para conquistar a sua excelência na ginástica rítmica. O ano está começando, nós precisamos recomeçar e recomeçar com a certeza de que a gente está no caminho certo. E esses encontros, eles têm então esse objetivo de contribuir com todos vocês. E mais, amanhã eu vou divulgar para vocês as lives que eu vou realizar entre o dia 17 e 19, na semana que vem. Semana que vem? Isso. Que vão ser encontros ao vivo, transmitidos lá pelo YouTube. Uma verdadeira chuva de informações sobre a ginástica rítmica. E quer saber qual é o melhor de tudo isso? Não tem custo nenhum. Tudo isso é 100% gratuito. Tanto a Semana da Ginástica Rítmica, quanto essas lives que eu tô preparando aí para vocês, né? E tudo isso vai ser totalmente online e totalmente gratuito para todos vocês. Então, vocês não vão precisar nem sair de casa aí para poder aprender tudo isso. Olha só que maravilha! Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e aqui nos canais RGBR eu trago para você o passo a passo para você conquistar a sua excelência na ginástica rítmica. E todas as segundas-feiras nós temos aqui o nosso encontro às 8 da noite para poder falar sobre a nossa modalidade. Foi um imenso prazer ter vocês aqui comigo nessa live, ter vocês aqui no canal, compartilhando, comentando e falando sobre a nossa modalidade. Eu acredito muito que juntos nós vamos então fazer com que a nossa modalidade cresça cada vez mais. Professores, treinadores, ginastas podem contar comigo sempre, né? Nós vamos seguir firmes aqui, ensinando através do esporte, né? E aliás, o esporte mais lindo do mundo, não é verdade? Quero deixar então um grande abraço a todo mundo. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Tenham todos um bom descanso, boas férias para quem ainda não retornou e para quem já está na ativa, bons treinos e boas aulas. Um beijo grande, tchau, tchau!